Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo sejam abundantes sobre as nossas vidas nesta manhã e durante toda a nossa vida. É muito bom estarmos na casa do Senhor para ouvirmos o que o Senhor tem para nos falar nesta manhã, para iniciarmos uma semana abastecidos, orientados e dirigidos pelo Senhor. Aquele que um dia nos chamou, dizendo, vinde, é o que diz também a nós, ide, fazei discípulos de todas as nações. E nós começamos hoje o nosso culto lembrando desta comissão, desta ordem dada por Jesus, não só aos seus discípulos, mas também a nós. E eu convido os irmãos e irmãs para abrirem as suas Bíblias em Mateus capítulo 28, onde estaremos lendo de forma conjunta os versículos 18, 19 e 20. Vamos nos colocar de pé e vamos ler juntos a palavra do Senhor, esses 3 versículos da grande comissão feita pelo Senhor Jesus. Leiamos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Bendita a ordem e bendita a promessa do Senhor. Eis que estou convosco todos os dias. O Senhor está presente conosco. Louvado seja Deus por isso. Nós vamos orar, falar com Ele. E eu vou pedir ao nosso irmão seminarista amado que nos dirija a Deus nessa palavra de oração. O diácono vai conduzir o microfone até o irmão. Aqui no centro, na frente da Eliana. O seminarista amado é seminarista aqui na recém-igreja organizada, Igreja Presbiteriana Shalom. E ele vai nos dirigir nesta palavra de oração. Oremos. Senhor Deus, louvado seja o teu santo e bendito nome. Obrigado, Senhor, porque podemos acordar, estarmos aqui, ó Deus, reunidos como povo do Senhor, rebanho do teu pastoreio. Obrigado, Senhor, porque temos liberdade para cultuar ao Senhor aqui em nossa nação, e em meio a tantas dificuldades que outros irmãos têm enfrentado fora, nós ainda podemos fazer assim livremente aqui. Senhor, em nome de Jesus, aceite os nossos louvores nessa manhã, fala conosco através da tua palavra, que é a única fonte de revelação a nós. Louvamos assim e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, sim. Vamos louvar ao Senhor com este hino. Este é o dia do Senhor. E é mesmo. Que bom que estamos juntos na presença dEle.
antes de nos assentarmos, vamos nos saudar uns aos outros em Cristo Jesus, especialmente aqueles que nos visitam. Que Deus os abençoe ricamente. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso, e ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ouvimos do Ide de Jesus, e ele só é possível porque um dia nós respondemos ao Vinde de Jesus. E lá no capítulo 11 desse mesmo Evangelho de Mateus, os versículos 28 a 30, nós lemos a respeito dessas palavras preciosas de Jesus que um dia ouvimos e que foi transformador na nossa vida. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quantos acham ainda que o jugo que Jesus nos põe é pesado? Não é. O jugo pesado que temos carregado é a vida de pecado. E o jugo de Jesus nos livra desse jugo de escravidão. E Jesus nos convida, a todos que estão cansados, sobrecarregados, Ele promete alívio, Ele promete descanso, para que nós possamos aprender dEle, porque Ele sim é manso e humilde de coração. Vamos curvar a nossa fronte em oração silenciosa, vamos buscar a este Senhor que é manso e humilde de coração, para que possamos realmente achar descanso das nossas fadigas, das nossas lutas. Derrame isso aos pés do Senhor Jesus. Ele tem graça, o seu trono é um trono de graça, para socorro em ocasião oportuna. Nós estamos reunidos na presença dEle. Essa é uma ocasião oportuna para lançarmos aos seus pés toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem carregado o nosso fardo e o seu jugo é suave. Coloquemos diante do Senhor então as nossas necessidades e também oremos e vamos interceder por aqueles que estão enlutados, abatidos, enfermos, problemas de relacionamento, e também orar pela nossa nação, pelo nosso país, suplicando a graça do Senhor sobre nós. Depois de alguns instantes, assim que estivermos em oração silenciosa, o reverendo Durval nos dirigirá numa palavra de oração e de intercessão. Pai querido, de amor, misericórdia e graça, com humildade nós buscamos a Tua presença pessoalmente, cada um de nós, trazendo aos Teus pés, ó Deus, as angústias, tristezas, dúvidas do nosso coração. Tu nos conheces, ó Deus, olhas para dentro de nós e vês aquilo que ninguém mais pode ver. Tu sabes, ó Pai, o quanto somos pequeninos e fracos. Tu sabes, ó Deus, como facilmente nós nos desviamos do Teu caminho santo.
Por isso, Pai querido, no nome de Jesus e pelo sangue de Jesus Cristo, nós pedimos, tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Ajuda-nos, levanta-nos. Restitui a alegria da tua salvação sobre as nossas cabeças. Que nós possamos nos alegrar na tua misericórdia, ó Deus, e ter como projeto de vida, como estilo de vida, te agradar, te adorar. Com as nossas escolhas, com as nossas atitudes, com o louvor dos nossos lábios. Pai querido, pedimos que o teu Espírito Santo Consolador amado esteja sobre cada coração aqui presente, trazendo consolo e paz. Ó Deus, tirando a dor do luto, a tristeza da enfermidade, levantando, Senhor, aquele que precisa, estendendo as tuas mãos graciosas àquele que está caído. Livra-nos do mal, ó Deus, livra os nossos lares, as nossas casas, as nossas famílias do homem mau, das armadilhas do inimigo. Torna-nos, ó Deus, filhos obedientes, mulheres mansas, esposos, ó Deus, que cuidam, que pastoreiam o seu lar, pelo poder e pela força do teu Espírito Santo. Trabalha em nós, ó Deus, por amor do teu nome, para a honra e glória do teu nome, para o crescimento e engrandecimento do teu reino. Nós oramos nessa manhã, ó Deus, confiados na graça de Jesus Cristo, por meio de quem nós oramos. Amém. Vamos louvar ao Senhor por suas bênçãos, pelas grandes bênçãos que Ele tem nos concedido. Vamos nos colocar de pé, nossa irmã Denise vai nos conduzir nesse momento de louvor e de gratidão ao nosso Deus. Bom dia, irmãos. No capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 18, diz assim: porque tenho bem certo que este sofrimento que temos agora não pode ser comparado com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectação da criatura aguarda a revelação dos filhos de Deus. Nós temos tantas lutas e tribulações, mas nós temos que olhar para a frente, porque a vitória é daquele que contemplar o Senhor Jesus. Então nós vamos cantar este cântico agora. A vitória é daquele que contemplar. Como
Cristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. Um dos textos mais lindos que a gente pode ver na Escritura se encontra lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, quando Paulo descreve a humilhação do Senhor Jesus, que dizendo que ele, como Deus, ele se desfez da sua glória e se fez um homem como nós e se humilhou até a morte e morte de cruz. E em razão disso, Deus o exaltou sobremaneira e deu a ele um nome que é sobre todo nome. E sobre o nome de Jesus, todo joelho e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, nós vamos cantar um cântico agora, glória para sempre ao Cordeiro de Deus, que é isso que nos aguarda na glória celeste. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livra o céu. Sente-se, por favor. Nesse momento nós temos a alegria de receber a Rebeca Mendes Teixeira aqui à frente para a oportunidade em que a Rebeca vai fazer a sua pública profissão de fé. Vem, Rebeca. Rebeca, para nós é uma alegria ter você aqui com a gente, como filha de Deus, nossa irmã em Cristo, serva do Senhor Jesus Cristo. E nesse instante que Deus colocou na sua convicção de publicar, de tornar conhecido para todos nós o que Deus tem concedido a você, a fé salvadora que está quando nós colocamos a nossa confiança só em Jesus Cristo. E cremos que Ele, e por meio dele os nossos pecados são perdoados, e também acreditamos que por causa de Jesus Cristo, Deus abre os seus braços para nos receber na sua família, na sua casa, e nos coloca então nesse contexto de salvação. Então, por causa disso, nós nos alegramos em saber que você está aqui para professar que assim você crê.
Esse texto que nós lemos agora há pouco no Evangelho de Mateus, o qual eu recordo aqui para nós, Jesus Cristo nos diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É nessa convicção, então, que nós recebemos você, sabendo que você descansa no Senhor Jesus. A sua vida está nas mãos dele. E por causa disso, você confessa que quer viver orientada, aprendendo com ele, a todo instante do seu viver, andando com ele. Então, nessa convicção é que nós perguntamos a você para confirmar tudo isso que já temos visto e já temos falado. Rebeca, você acredita num só Deus, que subsiste em uma só natureza divina, mas em três pessoas? Ele é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo? Rebeca, você acredita que esse trino Deus é o seu Senhor pessoal e Salvador por meio do que Jesus Cristo fez, vindo ao nosso mundo na encarnação, falando aquilo que os evangelhos registram, mas acima de tudo entregando a si mesmo naquela cruz para que seus pecados sejam perdoados e você tenha certeza de ser aceita na casa de Deus? Você acredita sim na ação de Deus e na sua ressurreição dentre os mortos, garantindo a vitória dele e sua também, pela fé? Você acredita dessa maneira? Rebeca, você acredita que a Bíblia é o registro fiel, infalível, inerrante, prático, luz para o seu caminho, e você recebe as Escrituras como tal registro e compromete-se a pautar a sua vida pelo que está registrado nela, para viver tendo ela como única regra de fé e prática? Sim? Você acredita que o plano de Deus para você envolve a sua comunhão com a Igreja de Deus, e acreditando nisso, você se compromete a pertencer à Igreja de Deus, a sustentar a Igreja de Deus e a se sujeitar à Igreja de Deus enquanto esta Igreja mesma estiver sujeita à vontade de Deus expressamente revelada nas Escrituras? Você assume esse compromisso com a Igreja? O Senhor Jesus Cristo nos diz para esperar a sua volta em santo procedimento e piedade. Nós acreditamos que Jesus voltará a esse mundo. Você se compromete, então, irmanada ao povo de Deus, a aguardar dessa maneira o retorno do Senhor Jesus Cristo? Nós convidamos a igreja a se colocar em pé, por favor, para orar. Senhor, nesta oportunidade em que a tua filha, nossa irmã, professa sua fé, trazendo grande alegria para os seus pais, que quando na sua infância a consagraram pelo batismo, e agora podem ver a sua filha confessando com seus próprios lábios que é do Senhor Jesus, que reconhece que, sendo pecadora, em Jesus Cristo seus pecados estão perdoados. Nós louvamos ao Senhor pela vida da Rebeca e pedimos que a graça do Senhor Jesus a acompanhe todos os dias, para que a sua confissão de fé prevaleça sobre
as tentações, as provações, e que ela ofereça um testemunho vivo e verdadeiro da tua vida, Senhor, entre nós. Guarda-a, portanto, fortalece e renova a sua vida diariamente, e que por meio dela, irmanada conosco, possa a verdade e a luz do Evangelho brilhar forte no nosso mundo, para a glória do Senhor, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Rebeca, com grande alegria, então, nós lembramos as palavras do autor de Hebreus que diz que devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, porque Ele é que haverá de nos dar a todos a coroa que é a vida. Que Deus abençoe você, e ao seu lado corremos todos nós, para a glória do Senhor. Nós convidamos alguns irmãos da igreja a virem cumprimentar a Rebeca também, dando a ela nosso bem-vindo, e o resto da igreja se assente, por favor. Nós temos a alegria nessa manhã de convidar também as crianças que estão aqui conosco. E hoje, diferente dos domingos pela manhã, as crianças virão à frente, antes de saírem. As crianças de até 2 anos, melhor dizendo, vão receber a mensagem. O coelho foi criado por Deus, e a Ana Paula Berto vai conduzir essa mensagem. E as crianças de 3 a 7 anos vão ouvir sobre o chamado de Samuel com a nossa irmã Renata. E antes de nós separarmos as crianças, nós queremos dar os parabéns para a Renata. Ontem foi aniversário da Renata. E, Renata, eu quero dizer, em nome da igreja, que nós temos sido muito abençoados por Deus através de você. E você deixou sua casa, você deixou sua família para vir morar em Campinas, para estar com a nossa igreja. E nós louvamos a Deus porque você decidiu assim, aceitando o convite da igreja. E esse tempo que temos convivido aqui tem sido um tempo de louvor e gratidão a Deus pela sua vida. Parabéns, Renata. Deus abençoe você. Nós vamos orar a Deus. Eu pedi ao pastor Ricardo. Pode, Ricardo, orar em gratidão a Deus pela vida da Renata. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças nesse culto de louvor e adoração ao teu nome, porque reconhecemos que todo bem procede do Senhor. Amém. E nós nos alegramos por estarmos na tua casa, desfrutarmos vida e vida em abundância em Cristo Jesus. E te agradecemos muito, Senhor, pela nossa irmã missionária Renata, que o Senhor tem chamado, consagrado e separado para a tua obra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela sua vida, que tem sido uma bênção para a nossa igreja, e especialmente para a vida dos pequeninos, onde ela tem se dedicado, Senhor, e se empenhado em fazer o melhor, cuidando deste pequenino rebanho que o Senhor a confiou. Nós te agradecemos pela sua família, e apesar dela estar privada, distante, Senhor, do seu lar, mas sabemos que através da família da fé, da família de Cristo Jesus aqui reunida, Senhor,
ela também tem sido suprida pela ausência dos seus familiares. E que o Senhor continue abençoando a tua serva, nos seus estudos, na sua preparação, para que mais e mais, ó Deus, ela sinta esta alegria, este prazer de te servir. Amém. O Senhor conhece o seu coração, conhece os seus desejos, conhece, Senhor, aquilo que ela necessita, e sabemos que em Cristo Jesus o Senhor há de sempre supri-la. Abençoa, pois, a tua serva, nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Domingo passado, pela manhã, nós demos atenção ao Evangelho de Mateus, ao capítulo 11, a esse mesmo texto que também lemos hoje. E vimos que no Evangelho de Mateus temos um vinde de Jesus, onde ele nos chama a todos a nos aproximar dele, a nos deslocarmos na sua direção. E nós vimos o que isso significa. Mas nós também temos um ide. E o pastor Ricardo hoje de manhã logo nos lembrou sobre isso, que é o texto também que lemos há pouco, no final do Evangelho de Mateus. E nesse texto do final do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus Cristo nos comissiona. Ele nos chama, mas há um objetivo dele em nos chamar. Deus pensa em nós, nos quer bem. O Senhor Jesus Cristo ora por nós no Evangelho de João, como fica claro, não só no Evangelho de João, nos outros também, mas no capítulo 17 de João, nós encontramos a revelação do conteúdo das orações de Jesus pelos seus discípulos, nos incluindo. Mas por que isso? Porque Deus tem um objetivo para nós. E ao dar atenção a essa palavra do Senhor Jesus Cristo aqui, como nós já temos falado aqui repetidamente em outras ocasiões, é preciso entender as palavras de Jesus Cristo como a realização das promessas de Deus, a realização do chamado de Deus. Como nós encontramos no próprio Evangelho de Mateus, e eu convido você a folhear sua Bíblia comigo e voltarmos no início do Evangelho de Mateus, no seu primeiro capítulo. Para vermos juntos a primeira sentença do Novo Testamento. Qualquer pessoa que abrir esse bendito livro chamado o Novo Testamento, conjunto de livros que Deus fez registrar através dos apóstolos para complementar a sua revelação, para nos dar uma visão abrangente do seu querer para as nossas vidas. A primeira sentença do Novo Testamento nos lembra que Jesus Cristo é filho de Davi e filho de Abraão. Então essas palavras, as últimas palavras do Evangelho de Mateus,
conectadas às primeiras palavras do Evangelho de Mateus, nos fazem voltar às primeiras palavras da Bíblia no livro de Gênesis. E agora convido você a voltar a folhear a sua Bíblia comigo, para voltarmos lá no final do capítulo 11 e capítulo 12 do livro de Gênesis. Jesus é filho de Abraão, mas quem é Abraão? E aqui no final do capítulo 11, nós encontramos Abrão, cujo nome depois ganhou essa vogal, Abraão, e se torna Abraão. Abrão, nós lemos no versículo 27 do capítulo 11, são essas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã, a Ló. Morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril e não tinha filhos. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus é filho desse homem. Sem Abrão, Jesus é incompreensível. Se você retirar Abrão da história de Jesus Cristo, você descaracteriza e desconfigura Jesus Cristo totalmente. As últimas palavras do Evangelho de Mateus, Jesus está relembrando o que Deus disse para o seu pai, Abrão. Deus havia chamado Abrão, um homem que vivia entre os caldeus, um caldeu. No final do livro de Josué, Josué diz: Deus chamou Abrão um idólatra. Um idólatra. Para conhecer o único Deus vivo e verdadeiro e para ser servo dele. E qual que era o objetivo de Deus? O objetivo de Deus era transformar a vida de Abrão inteiramente. Era fazer de Abrão um novo homem. Era colocar Abrão na escola de Deus.
era dar a ele a oportunidade de reaprender como viver, ser uma nova pessoa. Por isso Deus o escolheu, o chamou para viver com Ele, para abençoá-lo. Deus fez promessas e Deus cumpriu as suas promessas. E na escola que Deus colocou Abrão, Deus nos chama para entrar também. A escola da fé, de como aprender a viver com Deus nesse mundo. Não apenas para nossa satisfação pessoal e alegria, mas para levarmos a outros essa bênção de ser chamado por Deus, de viver com Deus, de aprender a viver com Deus. Por isso Jesus Cristo disse: vinde e aprendei de mim. E por isso as suas últimas palavras para os seus discípulos foi: indo, fazei discípulos. Todo crente, toda pessoa que acredita em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, é filho de Abraão. Todo. O Novo Testamento deixa isso absolutamente claro e evidente. Todos os que creem no Filho de Abraão, Jesus Cristo, é inserido na família de Abraão. E tem como Deus aquele que chamou Abraão para si e fez dele um veículo da sua graça e da sua bênção. E agora, retornando ao final do Evangelho de Mateus, se você puder folhear de novo a sua Bíblia, chegar comigo lá no capítulo 28. Nós ouvimos novamente a palavra de Jesus Cristo para nós. E essa palavra de Jesus Cristo ecoa a palavra de Gênesis. Jesus está renovando o chamado de Deus, feito lá imediatamente a Abraão, e agora renovado, revigorado, restaurado para todos os filhos de Abraão, para todos os que creem no Senhor Jesus Cristo. E Ele nos diz que nesse chamado nós podemos confiar no seu fundamento. E o fundamento do nosso chamado e, ao mesmo tempo, da nossa vocação e tarefa é a autoridade de Deus, que é representada pela autoridade do próprio Senhor Jesus. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A nossa vida está estruturada nessa autoridade. Nós temos condição de ser discípulos do Senhor Jesus, de caminhar pela fé nesse mundo confuso no qual nós vivemos, não porque somos inteligentes o suficiente, bons o suficiente, não. Porque Deus
e a autoridade dele estão à nossa disposição. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Nessa terra na qual você e eu vivemos, a autoridade de Deus nos guarda, como guardou Abrão e toda a sua descendência. Quando Israel tinha tudo para sumir do mapa da terra, Deus protegeu Israel. E aqui estamos nós. E Jesus nasceu conforme a promessa de Deus, viveu e nos convoca a seguir esse caminho. A autoridade de Jesus é o fundamento da nossa existência. Mas a nossa vocação e a nossa tarefa tem também uma abrangência, a mesma abrangência que Deus falou a Abrão. Todas as nações, em ti serão benditas todas as famílias da terra, disse Deus a Abrão, e Jesus nos diz que as famílias da terra devem ser abençoadas, todas elas, pelos discípulos dele, todas as nações. Essa é a abrangência. Hoje à noite, pela graça de Deus, nós vamos receber aqui em nossa igreja o reverendo Giancarlo, que é um servo do Senhor Jesus, que Deus tem chamado para servi-lo num dos lugares mais hostis aos cristãos hoje, lá no Oriente Médio. E por que ele está lá? Porque ele entende, nós também entendemos, que as palavras ditas a Abrão e renovadas por Jesus Cristo são válidas para nós. E todas as nações devem ouvir essa boa notícia que está em Jesus. O método é o método de sempre fazer discípulos. Foi o que Jesus Cristo veio ao mundo fazer, foi o chamado de Abrão. Transmitir a outros a vontade de Deus. O conteúdo do nosso trabalho é batizar e ensinar, diz o nosso texto, e a garantia que temos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus só tem um plano. A glória dele acima de tudo e a divulgação do seu nome para todos os homens, em todos os lugares, em todas as épocas. Esse plano de Deus está sendo revelado a nós desde há muito tempo. Esse plano tem muitas facetas, mas é só um plano, perfeito, infalível. Deus nos tem chamado a reconhecer o seu plano e nos tem chamado a participar dele, como chamou Abrão e como em Jesus Cristo e renovou esse chamado para todo aquele que crê no Deus que vivifica os mortos, no Deus que transforma idólatras em filhos dele, em adoradores do único e verdadeiro Deus. Vinde a mim, ide, fazei discípulos. Eu estou convosco. Vamos orar a Deus? Convido você a
buscar a Deus, verificar em sua vida como tem sido desenvolvido o plano de Deus. Vamos unir também nossas vozes e vamos louvar juntos a Deus com o hino que temos cantado, Pudesse Contar Toda a Glória. Vamos ficar de pé. Enquanto adoramos cantando, podemos também consagrar dízimos e ofertas ao Senhor. Oremos. Dá-nos graça, Senhor, para ir adiante, como resgatados pela graça de Deus, aqueles que foram chamados das trevas, como Abraão foi, para viver na presença do Deus que é luz, que perdoa, que nos convoca a ser arautos, anunciantes dele, testemunhas do seu amor, da sua bondade. Ajuda-nos a entender isso, ó Deus, e a viver assim.
Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Espírito Santo repouse e assim permaneça sobre a casa de Deus, para a glória do Deus bendito e eterno e para sempre. Amém. Gostaríamos de reconhecer as pessoas que estão nos visitando hoje de manhã. Você que nos visita, se pudesse colocar em pé, por favor. Obrigado. Bem-vindos todos, viu? Deus abençoe a vida preciosa. Por favor, os irmãos que estão ao lado dos nossos visitantes, queiram cumprimentá-los. Todos são muito bem-vindos à nossa casa, à casa do Senhor. Deus abençoe sua preciosa vida. No próximo sábado, nós vamos ter a alegria de ter mais uma edição da Festa das Nações. Essa festa é um dos instrumentos que Deus nos tem levado a realizar a fim de cumprir esse ide sobre o qual vimos há pouco. E nós queremos que você venha e queremos que você traga alguém com você, ou alguns com você, para termos um tempo bendito aqui, onde vamos nos alegrar e, ao mesmo tempo, levantar recursos que serão inteiramente utilizados no trabalho missionário da expansão e da divulgação da boa notícia de Jesus Cristo. O boletim está acompanhando um convite que você pode compartilhar com alguém. Então, faça isso e participe conosco desse momento tão importante para a nossa vida, para a história e para a dinâmica do trabalho missionário. Por favor, dê atenção ao boletim da igreja e veja como Deus pode colocar você e instrumentalizar você para servi-lo juntamente com essa igreja. Nós teremos à noite, como falei há pouco, um pastor que é missionário e vai estar conosco, deve estar em viagem do Rio de Janeiro agora para Campinas, para compartilhar conosco daquilo que Deus lhe tem chamado, mostrado e realizado através da sua vida. Então, às 19 horas, teremos essa boa oportunidade na mercê de Deus. E agora, várias salas de escola dominical, onde podemos continuar a crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus pelo estudo da sua palavra. Todos estão convidados a usufruir disso.